Boa tarde a todos e a todas. Estamos de volta com a terceira temporada do podcast Os Nossos, conversa sobre relações e conflitos familiares. Eu sou a Dora, fundadora do app Os Nossos. Estou aqui com as minhas sócias, Luciana e Renata, e a convidada especial de hoje, Lara Fernandes, que tem 48 anos, é secretária executiva e mora em São Paulo. Hoje vamos ouvir a história da Maia, que tem 9 anos, é filha biológica da Núria, mas hoje tem a Lara como mãe. Essa história e os desdobramentos dela, a Lara que vai nos contar. Boa tarde, Luciana, Renata e Lara. Sejam muito bem-vindas. Lara, quando e como essa história começa? Bom, exatamente há um ano, hoje está fazendo um ano, eu ganhei o melhor presente do Dia das Mães que qualquer mãe gostaria de ganhar. Eu ganhei uma filha que à época tinha 8 anos de idade. Ai, que arrepio, dá até um arrepio, né, nessa história. Muito bom. Muito legal. E como foi a chegada da Maia na sua vida? Foi um atropelo, né? Porque foi tudo muito de repente. Mas foi uma delícia, como ganhar um filho mesmo, né? A Maia é filha biológica da minha irmã, que faleceu em 2017, quando a Maia tinha 3 anos e meio. Ela é minha afilhada de batismo. E eu sempre tive uma relação muito estreita com ela desde o nascimento, literalmente, porque eu estava na sala de parto quando ela nasceu. Mas depois que a Núria morreu, ela foi para os Estados Unidos morar com a minha irmã mais velha e lá ficou por quase 5 anos. E de repente voltou para mim, há exatamente um ano. Como foram os meses em seguida ao falecimento da Núria, quando a Maia veio morar com você? Logo que a Núria faleceu, a Maia ficou comigo. A minha irmã mais velha, Paloma, já morava nos Estados Unidos. E a caçula, a Manuela, morava em Londres na época. Então, a Maia ficou os primeiros meses comigo e com meu filho. E foi super bem acolhida. A gente sempre teve um amor muito grande por ela. Ela, com 3 anos e meio... Aquela coisa, perguntava da mãe, a gente falava que a mamãe tinha ido pro céu, virado estrelinha. Às vezes ela falava que tinha saudade, mas não chegava a ser um grande problema, acho que pela idade dela, né? Não foi exatamente um trauma, assim. Pelo menos não pareceu ser, né? E quando ela tinha 4 anos e meio, foi que meu pai, que é o tutor legal, achou melhor que ela fosse criada nos Estados Unidos, por uma série de motivos, claro, né? Com a Paloma. Entre a época que ela ficou com você e a ida para os Estados Unidos, ela morou com o seu pai? Chegou a morar alguns meses com meu pai e com a minha avó, estava frequentando uma escolinha, mas realmente era complicado, né? Minha avó já tem muita idade, meu pai também, ela, né? Quantos anos tinha o seu pai? Meu pai, na época, tinha 76, eu acho, e minha avó, quase 90. Então... Nossa, e de quem foi a decisão dele ser o tutor legal dela? Na verdade, eu não sei. Inclusive, é uma coisa que eu nunca busquei. Eu achei, ou alguém me disse... que, na verdade, a tutora legal seria minha mãe, que é a avó materna da Núria, mas como a minha mãe é falecida, automaticamente passou a tutela para o meu pai, mas eu não sei se isso procede, eu realmente não sei. Então não houve uma conversa familiar para entender quem seria o melhor tutor à época? Infelizmente não houve. Eu quis muito, desde o começo, ficar com a Maia, mas não houve essa conversa. Ô Lara, mas você falou que não teve uma conversa familiar. E o pai da Maia? Então, o pai da Maia, ele e a Núria se separaram antes da Maia nascer. E nós perdemos o contato com ele, eles se afastaram, então ele não participou do nascimento da Maia e não a registrou legalmente. Lara, conta pra gente como é que foi para você e para o seu pai, né, e para o resto da família ficar aqui sem a Maia, porque ela foi para os Estados Unidos, né, morar com a Paloma. Eu imagino que todo mundo estava vivendo um luto ainda.
E, enfim, não sei se foi um segundo luto, né? Porque ficar distante de uma criança é difícil. Como é que foi isso pra vocês? Exatamente. Ainda mais pra mim, que tava convivendo diariamente com a Maia, enfim. A gente tinha aquela coisa, né? Ficou triste porque a Núria morreu, mas tinha a Maia, que é ali uma mini Núria. Ela é muito parecida com a mãe fisicamente, de gênio, de jeitos, trejeitos, enfim. Então, pra mim, foi muito difícil, foi extremamente difícil. Eu fiquei muito, muito mal durante um bom tempo. Eu cheguei a romper com meu pai, com a minha irmã, por algum tempo. Porque sumiu a Núria e depois sumiu a Maia. Exatamente, eu senti como se tivessem tirado de mim, entendeu? Então, pra mim, foi um segundo luto, sem dúvida. E eu demorei, a Maia eu fiquei praticamente 1 ano sem vê-la, até que eu viajei para os Estados Unidos e peguei lá um período de um spring break lá do colégio dela e consegui passar uns dias direto lá com ela. Foi uma emoção chegar e revê-la depois de 1 ano. Então, Lara, você contou que a Maia voltou para o Brasil ano passado. Como é que foi essa volta? A Maia, lá nos Estados Unidos, foi mudar de escola. E na entrevista com a direção da nova escola, ela alegou que tinha apanhado em casa. E isso é um assunto tratado com muita severidade nos Estados Unidos, né? Aí houve uma confusão, uma situação difícil e resolveu-se que era melhor que ela voltasse para o Brasil. E aí você ficou muito feliz. Com certeza, fiquei muito feliz porque foi um presente mesmo, assim, que eu não estava esperando, não imaginava. E mudei minha vida toda para recebê-la e foi maravilhoso. E está sendo. E aí, como foi a readaptação da Maia ao Brasil? Na verdade, quando ela chegou, eu morava em Ilhabela, no litoral, né? Então, ela ficou fascinada, porque... Que delícia, né? Delícia voltar ela saiu dos Estados Unidos pra morar na praia. E ela morava, exatamente, ela morava num lugar que era frio, neve, chuva. E a gente chegou na ilha, aquele calor, aquele sol, não tinha escola ainda, ela tava, né... Era praia todo santo dia, ficou feliz da vida. Aí eu tive que voltar para São Paulo, porque a Maia não foi alfabetizada em português, né? Ela só foi alfabetizada em inglês. E eu não estava encontrando vaga nas escolas particulares da ilha para matricular. E a escola pública, ela estava no 3º ano, a escola pública, por ela não ser alfabetizada em português, queria voltá-la para o 1º ano. E eu achei um absurdo, né? Perder 2 anos por conta disso. Então, acabei voltando para São Paulo para matricular numa escola regular aqui. E agora ela tá bem, super adaptada, mas ela sempre fala que quer voltar para a ilha. E a gente vai. Todas nós. Muito bom. Agora, do ponto de vista legal, acho que pelo que você falou, o seu pai que é o tutor, né? Isso. E agora, o próximo passo para isso... Quer dizer, assim, na verdade, a minha pergunta é mais do ponto de vista prático. Como que é o dia a dia aqui no Brasil com ela, sem ser a tutora legal? Tem algumas dificuldades, né? Seria mais fácil se a tutela fosse minha. Matricular na escola, meu pai tem que assinar. Ela sofreu um acidente na escola, teve que ir para o hospital levar uns pontos. Tive que acionar meu pai. Nós vamos viajar agora em junho, uma semana para Salvador. Vou precisar que ele faça uma autorização para que ela possa viajar comigo. Então, tem essas questões, né? Mas ele não se envolve assim na parte de educação, eu que escolhi a escola, eu que lido, eu que resolvo tudo. Você tá com o ônus e o bônus. O ônus e o bônus, né? Ficou tudo comigo, menos a tutela. Então, facilitaria bastante. Para não ter que ficar dependendo dele para questões pequenas que exigem que tenha assinatura do responsável legal. Agora, e o João Vitor nessa história? Como foi pro João Vitor ganhar uma irmã? Dora, quem é o João Vitor? O João Vitor é o filho da Lara, que tem 22 anos. E agora uma irmã de 9. Isso. Delícia. E
quando ela chegou, ele já não morava com você? Como que tava a sua... Quando a Maia chegou, o João Vitor já morava em São Paulo com amigos, né? Ele ficou, quando eu me mudei para Ilhabela, ele ficou 6 meses lá comigo e voltou para São Paulo para trabalhar. Na verdade, o João Vitor foi um meu grande apoiador, assim, porque quando a Maia ia chegar, entre eu saber que a Maia vinha e a Maia chegar, de fato, eu tive 20 dias. Foi tudo muito rápido. Nossa. Pois é, e me bateu um medo, claro, uma insegurança, né, de será que eu dou conta, tal. E eu ligava pra ele e o João Vitor falava, mãe, claro que você dá conta, olha pra mim, que legal, que ele é bem assim. Ele falava, mãe, olha pra mim, olha que legal, olha o cara que você fez, claro que você vai dar conta, entendeu? E no fim ele me apoiava super, ele falava, mãe, e o que você precisar, eu vou estar aqui. Ele é um super irmão mais velho. Ele cuida, ele abraça, ele beija, ele ensina coisas pra ela, ele é super paciente. Ela quer assistir filme de princesa com ele vai, assiste. Ele tem mais paciência que eu até. Então, pra ela também é muito bacana, porque ela é louca por ele, sempre foi. E ele sempre foi um apoiador. Inclusive, na época que a Núria morreu, nós morávamos numa casa pequena, que só tinha 2 quartos. E ele falou pra mim, ele tinha 17 anos, ele falou, mãe, se a Maia vai ficar aqui, se você quiser, a gente divide o meu quarto, assim, a gente pinta uma parte de cor-de-rosa pra ela, pra fazer o quarto de menina e tal, pra dividir o quarto dele. Acolhimento então, melhor que esse. Não, o Johnny é incrível, assim, ele é... Graças a Deus. Você tá até emocionada, né? Eu fico mesmo, porque sem o apoio dele, teria sido mais complicado, então... E ele acaba sendo uma figura de referência para ela, masculina, super importante. Exatamente. Né? Nós passamos domingo, teve um churrasco na casa de uma amiga minha, e tudo que ela queria, eu queria entrar na piscina, eu queria não sei o que, tudo, Johnny, vem comigo, Johnny, vem comigo, Johnny, vem comigo, e ele vai, ele faz, entendeu? Então é muito bacana, assim, ver os dois juntos é muito bacana, é muito bom. E como é que tá a cabecinha da Maia? Eu gostaria que ela fizesse uma terapia, porque a Maia é uma criança muito, ela é muito carinhosa. Mas eu vejo por trás desse carinho dela um pouco de carência. Então, assim, ela fala 20 vezes por dia que ela me ama. Mas eu acho que porque ela gosta de ouvir de volta que eu também a amo, entendeu? Então, no espelho do meu banheiro tem uma caneta e eu chego lá de manhã, todo dia tem uma mensagem, tem um desenho, tem alguma coisa, mas porque ela quer que eu vá no quarto dela e faça também na luzinha, entendeu? Então, assim... Ela escreve no espelho? Ela escreve no espelho, Mom, I love you. Eu vou comprar uma caneta de espelho. Então, hoje de manhã eu devia ter feito uma foto, não fiz. Tá em casa ainda. Hoje de manhã, tá fazendo um ano que ela veio, né? Então, hoje de manhã tava escrito Happy Mother's Maya Day. Olha só. Assim, no espelho, entendeu? Que linda. Ela é muito carinhosa, muito, muito. Chega a ser grudinho, assim. Mas eu acho que tem um pouco de carência aí. Logo que ela chegou também, teve uns amigos, assim, no condomínio, na escola. Como ela falava com um sotaque muito forte, as crianças, né? A gente não vai falar com você porque a gente não entende o que você fala. Então, você fala tudo errado. Então, no começo foi... Difícil. Foi difícil, assim, pra ela se sentir aceita com os amigos. Agora não, nossa, super bem. Ela é a chefe da turma do condomínio, entendeu? Agora tá tudo certo. Mas eu acho que é importante ela externar tudo que... Foram muitas mudanças, né? A mudança quando a mãe dela morreu, a mudança quando ela foi para os Estados Unidos, agora a mudança quando ela voltou dos Estados Unidos. Para uma criança de 9 anos, acho que é muita coisa. Ela olhar pra trás e contar essa história. Ela conta normal. Não, mas eu digo, quando ela... tudo que ela já passou com tão pouco idade. Exatamente. De um lado, acho que traz até maturidade, mas de outro, gera marcas e coisas que estão ali que leva tempo até pra florescer, né? E pra aparecer. Tem muitas questões também, né? Por que fui pra lá? Por que eu fiquei? Que eu voltei? Exatamente. Às vezes ela fala pra mim assim, ela fala, mãe, por que minha mãe morreu?
sabe? São umas coisas assim que você fala. São as dúvidas das crianças, Exatamente. né? Exatamente. Que ela que ela fala assim, mas por que justo eu não tenho mãe? Por que justo a minha mãe morreu? Entendeu? Ela tem uma coisa que ela precisa resolver, né? Dentro dela e que às vezes ela não tá nem pondo pra fora da maneira correta. Então eu fico meio de mãos atadas, assim. Minha madrasta é psicóloga, tá sempre perguntando, tá sempre dando um suporte, mas é a tal história. Dizem que psicólogo não pode tratar de quem é da família, né? O ideal é que seja uma pessoa de fora. Exatamente. Mas é uma coisa que a gente tá procurando eu quero colocá-la ainda nesse semestre para fazer uma terapia, uma coisa assim. Tem muita coisa, eu acho, pra Maia elaborar, né? Tem o luto, tem a reação da família, tem a disputa das irmãs, disputa entre aspas. Sim. Pela companhia dela, tem a mudança de país, é muita coisa. Depois a mudança de país de novo, porque quando ela voltou pro Brasil, toda a memória que ela tem de vida é dos Estados Unidos. Sem dúvida. Porque ela se lembra pouquíssimo da Núria. E daqui a um tempo, até os Estados Unidos vai sumir, né? Porque com 8 anos de idade... Assim, quando ela voltou pra cá, toda a referência que ela tinha é o que ela viveu lá, né? Da parte de antes dela ir, ela quase não lembra. Ela lembra muito pouco. Da Núria, ela lembra vez ou outra na praia, que elas moravam no Rio, enfim, mas flashes. Olha, que bom que eu consigo ver nos seus olhos todo esse carinho que você tem por ela. Porque isso a gente passa pela alma, então... Não, eu tenho bom que ela tem você. Muito amor por ela. Foi realmente um presentão ela ter vindo. Transborda, né? Eles não falam que os olhos são o espelho da alma, então aqui eu começo a chorar mesmo. Lara, você estava dizendo aqui, a gente estava pensando em relação à Maia, a cabecinha dela, as ideias, as memórias, a tudo isso. E eu fiquei com uma dúvida, né? E você? Como é que você sente tudo isso? Quais são seus medos? Como é que você tem lidado com essa situação? Não é fácil, ainda mais que foi uma coisa muito no susto, né? Então, agora eu já tô um pouco mais calma, mas no começo eu tinha muito medo, assim. Na verdade, não era medo, era uma insegurança de fazer alguma coisa errada, sei lá, porque meu filho tá criado, né? Aí você fala, vou voltar. Recomeçar. Como é que é mesmo, né? Enfim, mas a Maia é uma criança muito fácil de lidar, então isso ajuda bastante, né? Claro que foi um susto, um choque, eu tenho ainda as minhas questões, as minhas inseguranças, mas eu acho que conforme o tempo tá passando, a gente tá se adaptando melhor uma a outra. Não digo nenhuma outra, mas a nova situação, né, que foi criada. Então, eu procuro ver sempre o lado bom. Ela tá comigo, ela tá feliz. Ela te chama de mãe? Ela me chama de mãe desde que chegou no aeroporto. Ai, que fofa. Quando eu fui buscá-la no aeroporto, ela deu a mão pra mim. A gente tava esperando o elevador do estacionamento. E ela me deu a mão, olhou pra cima e falou: "Você pode ser minha mãe agora?" Ai, meu Deus. Desculpa. Não, é forte essa pergunta. Eu desabei, assim, entendeu? Posso não, eu já sou. Nossa, eu desabei. Meu filho ficava: mãe, não chora. E eu não conseguia parar de chorar, né? Então, ela me chama de mãe desde o primeiro dia. Isso já me deu uma fortalecida, né? Ai, que bom. Ela tá disposta a me ver assim daqui pra frente, entendeu? E eu sempre falo pra ela, ela até fala, porque eu tenho 3 mães, né? Eu falo, sim, mãe, você tem 3 mães. Você tem a sua mãe Núria, você tem a sua mãe Paloma, que afinal foi sua mãe por 4 anos e meio, e você tem a mim, que sou sua mãe daqui por diante. Olha que menina entendeu? Sortuda. Eu sempre falo isso, eu sempre puxo pro lado bom das coisas, né? Pra que a gente tenha uma visão bacana, né? E uma oportunidade que vocês têm de escrever agora essa história daqui pra frente, sim, né? Com uma história certeza. Que teve os seus stops, as suas paradas, e que agora vocês possam reescrever isso sem interrupções. Eu falo que tinha que ser, né? Desde o começo, eu sempre tive uma ligação muito forte. Eu sou madrinha da Thaís também, que é a filha da Paloma. Eu sou madrinha das minhas 2 sobrinhas. Mas eu sempre tive uma ligação muito mais forte com a Maia, de graça, não sei porquê, assim, a gente sempre teve uma proximidade maior.
Então, eu falo que tinha que ser, tava escrito lá. É interessante isso que você contou do elevador, né? Ela te convoca, né? É interessante a criança fazer isso, exatamente. né? Ela fala, você Forte. assina aqui comigo, né? Porque eu não tinha nem pensado nisso. É uma convocação, porque né? antes da Núria morrer, ela me chamava de tia Dinda, com sotaque carioca, né? Porque elas moravam no Rio, então era um barato. Ela falava tia Dinda, que eu sou a madrinha, né? E eu nem tinha pensado nisso. Como que será? Olha, mas você pode me chamar do que você quiser, tá? Mas ela Já falou, pode ser vou minha te chamar mãe de agora? mãe, aceita o que eu tô te Pronto. pedindo. foi ela que Talvez- decidiu. Talvez ela já tivesse isso na cabeça, né? Pois é, eu acho que sim. Enfim, vai saber até se o relato lá dos Estados Unidos, né? Pois é. Eu acho que foi assim, nesse como ela sentido. voltou, já sabendo que ia ficar comigo tudo, entendeu? Acho que ela botou na cabeça dela, bom, então agora minha mãe vai ser a tia Dinda e pronto. E é mãe, né? E talvez ela tenha sentido até como uma oportunidade de ser a escolha dela, né? Porque antes, todas as outras escolhas não foram dela, né? Nossa, é verdade, Dora. Isso Ela não mesmo, escolheu ir para os Estados Unidos, Não. ela não escolheu ficar o tempo lá com o avô, É. ela não escolheu perder a mãe, claro que Não, não. Ela não claro. escolheu nada. Acho que ela falou agora. De repente, Agora eu agora posso escolher, então deixa eu segurar na mão, que eu não vou perder a chance. Desculpa, você é minha escolha, né? Exatamente. Agora vai. Até pela idade, né? Porque ela já estava um pouco maior, Exatamente. então ela já conseguia fazer isso, né? Ela tava com 8,5 quando ela voltou, né? Falou, agora eu melhor vou do fazer. que ter uma mãe é escolher uma mãe, né? É isso aí. Muito bom. Verdade. Bom, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer a Lara pela conversa de hoje. Antes de encerrar, eu quero pedir para ela deixar uma mensagem para quem, ouvindo o relato dela, lembrou da própria história familiar. O que você pode falar para as pessoas que lembraram das suas histórias com mães, com perdas, enfim? Eu acho que tem que ter coragem. Tem que ter coragem para assumir uma situação dessa. Tem que ter coragem para seguir adiante numa situação de perda. Ou, no meu caso, numa situação de ganho agora, né? Então, eu acho que coragem é a coisa mais importante. Guimarães Rosa já dizia, né? O que a vida quer da gente é coragem. Isso mesmo. Muito bom. Hoje vocês conheceram a história da Maia, narrada pela Lara. Assim como ela, outras pessoas têm histórias de vidas diferentes, incomuns. Mas o que seria uma história familiar comum? Na verdade, não existe. Cada família tem uma história única, recheada de dores e amores, encontros e desencontros, segredos e revelações. Por isso tanto nos encanta. E você, tem uma história familiar para contar pra gente? Entre no Instagram, os nossos _ e manda um direct resumindo por que a sua história de família merece virar episódio de podcast. Muito obrigada e até o próximo.